Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco, estimando que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Vivendo mais um setembro amarelo, quando todos os esforços de mentes e corações se unem na prevenção dessa terrível chaga, que é o suicídio, trago-lhes como objeto de reflexão nesta noite o tema: a vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Eu imagino que você já deve saber do que se trata, porque essa é a primeira estrofe da bela canção intitulada Além do Espelho, composta pelo saudoso João Nogueira, magistralmente interpretada por seu filho Diogo Nogueira. E curiosamente eu me preparava para o levantamento de dados da reflexão que iríamos fazer nesta noite, quando de repente apareceu na tela do notebook, mais especificamente no YouTube, o Diogo Nogueira interpretando esta música. E me chamou muito a atenção esta estrofe: a vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. E aí eu disse, esse vai ser o tema da reflexão para o Lar Sem Fronteiras. E me debrucei sobre o assunto, começando pela dolorosa estatística desta chaga que é o suicídio. Muitas são as famílias que choram a morte de um ente suicida, de um amigo suicida. O suicídio é uma das formas de morte que mais provoca perplexidade. Dizem alguns psicólogos e psiquiatras que muitos são os tabus em torno dessa questão do suicídio, como a falta de Deus no coração, excesso de coragem, excesso de fraqueza. Em realidade, o que se observa é que existe um julgamento por parte da sociedade. O suicídio acaba ficando como um estigma naquela figura que praticou esse ato em desatino. E para os que ficam, há uma grande tortura na busca incessante dos porquês e muitas vezes dos culpados. Sem dúvida que o suicídio é algo de causas multifatoriais e complexas, aonde se interpenetram fatores sociais, econômicos, financeiros, psicológicos, psiquiátricos, situacionais, quiçá até religiosos. Veja, por exemplo, dentre as questões situacionais, algo que aconteceu muito recentemente, a quantidade de pessoas que buscaram no suicídio a solução dos seus problemas, principalmente econômico-financeiros,
na chamada quebradeira econômica provocada pela pandemia da Covid-19. A Organização Mundial de Saúde traz um dado no seu último relatório de 2022 preocupante, dizendo que está entre jovens de 15 a 29 anos o suicídio como a quarta causa de morte, perdendo apenas para acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Mas eles dizem mais, os especialistas da OMS. Eles dizem que mais homens morrem devido ao suicídio do que mulheres. Por exemplo, 12,6 homens para cada 100 mil, enquanto 5,4 para cada 100 mil mulheres. O estudo diz ainda que as taxas de suicídio entre homens são geralmente mais altas em países de alta renda. Nesses países, a quantidade de homens que se suicidam chega a 16,5 para cada 100 mil homens. Enquanto que, entre as mulheres, as taxas mais altas são encontradas em países de baixa ou de média renda, em que cada 7,1 mulheres para cada 100 mil se suicida. Na África, a taxa de suicídio é de 11,2 por 100 mil habitantes. Na Europa, 10,5. No Sudeste Asiático, 10,2. E a mais baixa taxa de suicídio está na região do Mediterrâneo Oriental. São apenas 6,4 para cada 100 mil habitantes. Entre 2000 e 2019, as taxas caíram, diminuindo de 36% para 17%, lá na região do Mediterrâneo Oriental, de 47% na região europeia e 49% no Pacífico Ocidental. Porém, o estudo da OMS indica que na região das Américas, e aí vamos considerar a América do Sul, América do Norte e América Central, as taxas de suicídio aumentaram 17% nesse mesmo período. Os estudos mais recentes no Brasil indicam que jovens LGBT, negros, indígenas têm mais probabilidade ao suicídio do que o resto da população. Segundo a OMS, cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. Algo que é estarrecedor e lamentável. Principalmente para nós espíritas, quando lembramos da questão 880 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual o primeiro e mais importante dos direitos humanos, e os espíritos responderam: de viver. Imaginar que 1 milhão de pessoas se suicida por ano, uma pessoa a cada 38 segundos praticamente. Mas como eu referi anteriormente, o título da reflexão vem da primeira estrofe da música do João Nogueira, uma música belíssimamente interpretada pelo filho dele, uma música que se chama Além do Espelho e que é um relato sentimental da influência de um pai sobre um filho. Eu, pessoalmente, acho que quando João Nogueira compôs essa canção, por certo, ele estava, ainda que intuitivamente,
ele devia ter uma certa noção dessa questão 880 do Livro dos Espíritos. Eu também penso que é possível que ele tenha lembrado do que disse Paulo no versículo 20 do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Disse Paulo ao povo de Corinto: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, corpo e espírito, pertencem a Deus. Então, o direito da vida do corpo é um direito divino. Cabe somente a Deus a determinação do fim da existência biológica, corporal. Mas quando o João Nogueira diz a vida é uma missão, o que é que nós entendemos por missão? Missão é uma tarefa que alguém recebe, evidentemente. E uma tarefa de envergadura, de grande importância, de grande responsabilidade. E no Espiritismo, o que é missão? Muitos retornam à experiência corporal em missão. Ou seja, atingiram um grau de desenvolvimento espiritual que retornam à Terra para poder ensinar, transmitir conhecimentos, doutrinar. Temos um exemplo que se foi, Chico Xavier, e um exemplo que está, Divaldo Franco. Sem dúvida que são dois missionários enviados pelo plano espiritual para ajudar a humanidade. Nossas atitudes, nossas escolhas ao longo da vida apresentam sempre uma razão maior, o grande porquê. E aí ficam consignados o resgate ou a missão. É fato que cada um de nós está subordinado à ordem do universo. Está subordinado a Deus, às leis divinas. Deus que pede colheita de tudo o que foi plantado anteriormente. É da lei. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Mas é fato que nem todos se submetem aos desígnios da vida com resignação. As vicissitudes. O que é vicissitude? É desafio, experiência amarga, é tropeço, é queda, derrota. E nem todos, quando caem resignadamente. Nem todos, quando estão passando um problema, passam resignadamente. E aí sofrem. Quando nós entendermos que as dificuldades que nós passamos, a maioria absoluta, 99%, somos nós mesmos que criamos. Mandamos buscar os problemas e eles vêm rapidinho. O SEDEX espiritual é eficiente. Os nossos adversários espirituais estão sempre aguardando o momento certo de oferecer-nos uma taça de fel com uma dificuldade. Agora, para tanto, é preciso que nós criemos as condições propícias, especialmente na questão da vibração, da criação do campo mental. O que mais sofremos no mundo? É uma pergunta. Uma pergunta que todos nós devemos fazer
e que foi feita pelo espírito Albino Teixeira. E lá no capítulo 18 da obra Passos da Vida, trazida a nós pela pena mediúnica de Chico Xavier, lançada no dia 31 de março de 1969, em homenagem ao aniversário de morte de Kardec, foi o dia que essa obra foi lançada, o Albino Teixeira diz que o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar, no grupo familiar. Não é o fracasso, diz o Albino, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Também não é a ingratidão, é a incapacidade, a grande incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Como não é a injúria, mas é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. E aí o Albino encerra dizendo: como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Olha que interessante. Nós, únicos responsáveis pelas nossas dificuldades, pelas nossas vicissitudes. Daí porque o título do capítulo 18, lá na obra Passos da Vida, é O que mais sofremos no mundo? Uma pergunta. Como eu disse, esse livro, Passos da Vida, foi lançado no dia 31 de março de 1969, que era a data de aniversário da desencarnação de Allan Kardec. E nesse dia, 31 de março de 1969, Chico Xavier psicografou 2 livros. 2 livros. Passos da Vida, pelo espírito Albino Teixeira, e Estante da Vida, pelo espírito Humberto de Campos. Quanta dedicação, quanta entrega, quanta força de vontade, quanta resistência. E num único dia se psicografa 2 livros. Mas todos nós sempre estamos atrás de um receituário para as dificuldades da vida. Já que a vida é uma missão, a morte é uma ilusão, então como é que eu consigo um receituário para passar por essas dificuldades, compreender minha missão? Aí eu encontrei um texto na internet que é conhecido e atribuído à autoria a Bert Hellinger. Na realidade, o nome dele é Anton Sweetbert Hellinger, nascido em Leimen no dia 16 de dezembro de 1925 e desencarnado em Bischofsweizen em 19 de setembro de 2019, recentemente, há 4 anos, e que ficou conhecido simplesmente como Bert
Hellinger, um ex-sacerdote. E a ele é atribuído um texto intitulado A Vida, que é um receituário absolutamente fantástico. Mas um psicólogo e um psicanalista de São Paulo, de nome René Schubert, afirma que a autoria deste texto, A Vida, não é de Bert Hellinger. Não se sabe de quem é. E parece ser verdade, porque aí eu resolvi baixar as obras do Hellinger, que estão disponíveis na internet, fiz a busca e em nenhuma delas eu achei o referido texto. A Vida, belíssimo por sinal, todos vocês vão já ver isso. E aqueles que não estavam baixados, no sistema de busca do Google, eu não encontrei a associação entre o texto A Vida e o Bert Hellinger. Mas, como eu disse, é simplesmente fantástico. E que eu digo que esse texto A Vida é um receituário. Independentemente de quem seja o autor, ele é sensacional. E vai servir de antídoto para todo e qualquer que esteja experimentando uma ideação suicida, que esteja entristecido com a vida, que esteja cansado de lutar contra os problemas da vida. Vamos lá ao que diz o texto. A vida te decepciona para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo, até que reste somente o importante. Vai pensando aí nessas frases do texto. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. Já tinha pensado nisso? A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. Sim, porque nada mais oportuno do que viver com uma pessoa conflituosa e conflitante. Isso é tão comum no círculo familiar. A vida permite que você caia de novo, caia de novo, caia de novo, até que você decida aprender a lição. Ou seja, nossas quedas são por teimosia. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio, naturalmente, passando por todos os obstáculos, desviando todas as vezes que se faz necessário. A vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes forem necessárias até que você perca o medo e recupere sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro. Ela não concede ou permite até que você pare de tentar comprá-lo, comprar o amor. A vida lhe distancia das pessoas que você ama
até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele, o corpo, contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. Já experimentou isso? A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para a luz penetrar em você. Eu fiquei imaginando que é aquela muralha, né, que a gente coloca na frente do coração que não consegue entrar luz nenhuma. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar controlar. Isso é muito comum no ambiente familiar, não? A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos e tapas, até finalmente você ouvir. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida te humilha e por vezes te derrota de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza até que pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que não precise de asas nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e o seu ser voe. A verdadeira liberdade. A vida lhe nega milagres até que você entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida a buscá-los. A vida te nega Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta, mas creia, isso é para que seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Simplesmente fantástico este texto. Vicissitude é isso. As nossas lutas são essas, diariamente. Agora, por maiores que sejam os problemas, as dificuldades, os desafios, extinguir a própria vida no ato insano do suicídio vai frontalmente contra as leis divinas. Leis que foram feitas para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta, tal como disseram os espíritos a Allan Kardec na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Meus amigos, conclusivamente,
Eu desejo que fiquemos com a benfeitora Joana de Ângeles, que no capítulo 13, intitulado Perante a Vida, da obra Leis Morais da Vida, se é verdade que o número 13 é o número da sorte, este capítulo é uma grande sorte para todos nós. Mas eu tirei uma frase de Joana de Ângeles, com a qual eu desejo concluir esta reflexão. A benfeitora de Divaldo Franco nos diz: investimento sublime a vida. O investimento de Deus quando nos criou um espírito, um investimento nosso, quando em espírito queremos voltar a Deus purificados. Em todas as suas manifestações, diz Joana, a vida expressa a suprema misericórdia de Deus, num conjunto de harmonias e bênçãos. Olha que maravilhoso. Em todas, então não há regime de exceção. A misericórdia divina nos alcança a todo instante. Não tem manifestação maior da misericórdia divina que o instituto da reencarnação. Depois da criação do Espírito, o instituto da reencarnação é, para mim, a maior e melhor demonstração da misericórdia divina pela humanidade. E isso tudo aparece num conjunto, como diz Joana, de harmonias e bênçãos. A bênção da família, a bênção da saúde, a bênção do trabalho, a bênção dos amigos, a bênção da crença religiosa que nós tenhamos. Tantas são as nossas bênçãos que Deus nos cumula, nos chamando enquanto instrumento desta orquestra universal a estarmos afinados em plena harmonia com a lei de Deus. Mas aí a Joana termina dizendo: o homem, porém, nem sempre sabe valorizar-lhe a oportunidade. Isto é um fato triste, mas verdadeiro. E talvez por essa razão, muitos, claudicando na fé, experimentando processos depressivos, quiçá obsessivos dolorosos, terminam pelo ingrato desenlace que é o suicídio. Nós devemos valorizar a vida do espírito que é imortal, a vida da existência no curto trânsito sobre o dentro da experiência corporal. E lembrando sempre o que disse Paulo: o corpo e o espírito pertencem a Deus. Agradecendo o carinho da atenção e das boas